Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 23 de agosto de 2025. Exército de Putin recua enquanto a Ucrânia contra-ataca. Isso está acontecendo praticamente em todo o teatro de operações na Ucrânia. Quero convidá-los. Inscrevam-se no canal, você que não é inscrito, aqui você vê a verdade, eu conto com você. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Ajudem a fortalecer o canal, isso é muito importante. E compartilhem, porque vamos ver se a gente consegue mais inscritos no canal. Conto com vocês. Muito obrigado. O exército do ditador da Rússia recua enquanto a Ucrânia está contra-atacando. O terceiro corpo de exército ucraniano está reagindo com força e está recuperando o terreno. Há notícias que vêm justamente, que quero colocar aqui para vocês, muito importantes, de Limansk, né? Os russos estão tentando avançar de uma maneira rápida, estão atacando os ucranianos, fazendo um ataque, vamos dizer assim, quase por todos os lados. Não dá para dizer que é todos os lados, porque os ucranianos não estão cercados, eles estão numa linha bem definida e os russos não mantêm isso. Mas os ucranianos estão contra-atacando. O ataque, muitas vezes fazendo o contra-ataque, mesmo sem ter efetivamente um ataque dos russos. E o terceiro corpo de exército está revidando com força, fazendo esses contra-ataques, está com isso negando aos russos os novos territórios que o ditador da Rússia deu de missão para eles, está aproveitando as posições mais expostas dos russos para obter ganhos territoriais significativos e estão conseguindo com êxito. Aconteceu bastante disso ontem, anteontem, já nos últimos dias, ou seja, a Ucrânia está avançando e não está deixando vantagens para o avanço russo, fazendo-os recuar, vamos dizer assim, correr para trás para salvar as suas vidas e salvar a sua logística. E as forças russas estão tentando avançar ainda na direção de Torsk, né? Mas as brigadas ucranianas de número 63 e de número 60, elas são mecanizadas, elas têm blindados e têm tanques de guerra, blindados de transporte de tropa, estão defendendo de uma maneira muito proativa, ou seja, aquela defesa ativa que chama, definido pelo general comandante do exército ucraniano, Alexander Syrskyi. Eles impedem o russo de furar, de passar em cima do bloqueio das posições ucranianas. Eles alvejam os russos durante o avanço deles, já desde o início, lá a 15 quilômetros, começam com drones e com artilharia, e aí já em seguida, quando eles dizimam eles já avançam contra, ou seja, obrigando-os a correr e espremendo-os de volta para de onde vieram, e tentam chegar e avançar. Se não representar risco para baixas, eles vão e ocupam as posições ocupadas pela tropa russa. Existe uma floresta ali na região de Limansk, próxima, né, uma floresta muito grande, né? Ela é a floresta de Serebryansk. As tropas russas, elas avançaram, se infiltraram nessa floresta, achando que iam ficar em posições defensivas ou para partir para um possível ataque e fazer ações diversionistas contra os ucranianos. Eles entraram nesta floresta também, rastejando durante a noite, e eles não conseguiram permanecer indetectáveis lá. E aí, durante todo o dia, a Ucrânia mandou tanques de guerra para lá. Ali tinham infiltrados nessa floresta, eram infantes russos. Essa infantaria não tinha armas antitanques, não tinha tanque para combater tanque, e eles tentaram se abrigar atrás das árvores naquela região e foram eliminados com uma série de tiros devastadores dos tanques, né? E inclusive houve casos que
os operadores de drones ucranianos também destruíram nas imediações veículos blindados de combate da infantaria russa na região de Terni, né? Ou seja, estamos falando basicamente aquela região ali mais conturbada, que é de Pokrovsk. Pokrovsk eu vou falar no outro vídeo, né? E a região de Limansk, tudo ali em Donetsk, onde o grande objetivo do ditador da Rússia é conquistar toda Donetsk, porque ele já sabe que na mesa de negociações o presidente Zelensky já falou para ele que não vai ceder a região de Donetsk para ele, ele não vai ceder nenhum território da Ucrânia para eles, né? E a infantaria desmontada da Rússia, depois de ter também seus veículos eliminados, que já estão ficando, já são raros, né, na frente de combate, eles vieram com apoio de tanques russos, de 2 tanques, mas esses 2 tanques foram perdidos e os blindados, os 5 blindados da infantaria também foram perdidos. Isso aí impediu qualquer impulso que os russos esperavam construir na região ali na direção de Limansk, né? Esse incidente ressalta a eficácia da guerra de drones. Eles foram atacados por drones ucranianos em neutralizar até alvos fortemente blindados, né? Antes que eles possam influenciar no resultado, no avanço da Rússia, o que tem permitido aos ucranianos controlar grandes porções da linha de frente, mesmo com um efetivo menor em número de homens, de soldados, do que os russos. Embora Torsk, que é uma vila que eles têm perseguido, tenha algum valor tático, não muito grande, mas tem algum valor tático, pois dali ela vai permitir aos russos concentrar mais forças contra as localidades de Yampolivka e Zarishne. O comando ucraniano deixou claro que não vai sacrificar seus homens para defender essa localidade de Torsk. Mas, no entanto, ele está defendendo porque não está havendo um sacrifício ali de tropas ucranianas pesado, alguma coisa assim. Ou seja, eles estão defendendo-a, mas como ela não tem um valor tático muito grande, eventualmente eles estão dispostos a preservar. Foi uma nota do comando. A primeira, agora, a prioridade da Ucrânia é preservar a vida dos soldados, manter a capacidade de combate e manobrabilidade das brigadas. Isso é prioritário, em vez de se apegar a uma linha de defesa que eles poderiam recuar, mantê-la novamente ou recuperá-la. Ao longo da cabeça de ponte russa sobre o rio Zerebet, a situação é bem diferente, pois os russos estão ali sobrecarregados e suas posições estão muito vulneráveis, pois estão constantemente sob fogo pesado ucraniano, da artilharia, de drones e de morteiros ucranianos. Então o fogo ucraniano ali é muito pesado, sem que a Rússia tenha condições de responder ao fogo ucraniano. Eles estão expostos na margem do rio. Os soldados russos precisam se deslocar 15 quilômetros a pé, pelo menos em ritmo lento, para evitar a detecção imediata por drones ucranianos, tornando qualquer tentativa de reforço a essa cabeça de ponte muito lenta e normalmente têm sido identificados bem antes de chegar na região. Devido a isso, os ucranianos têm sido capazes de conduzir contra-ataques, explorar a fraqueza dos russos, e também os combatentes ucranianos de várias brigadas dentro do 3º Corpo do Exército recentemente recapturaram, agora esta semana, recentemente, a localidade de Ritkodup, atacando precisamente onde as forças russas estavam mais expostas. Os ucranianos moveram-se atrás das linhas de árvores na região que tinham matas, florestas, movendo-se rapidamente atrás dessas linhas de árvores e limpando as deposições russas avançadas antes deles se moverem para algumas edificações ali nessas aldeias de natureza rural. Vídeos de vários soldados mostram em detalhes como os operadores ucranianos limparam porão após porão. Foram divulgados no Telegram, sendo guiados em tempo real por operadores de drones e seus oficiais, os oficiais que estavam em campo.
Depois de ou eliminar, ou ferir, ou capturar os russos, os ucranianos pegam documentos, fazem uma limpeza no que os russos, inclusive os mortos, para ver, procurar informações do que eventualmente eles possam ter. É muito importante a adaptabilidade das táticas de guerra de drones aéreos e terrestres ucranianos nessa região, que está agora totalmente livre da presença russa, essa localidade de Rivkodu, que precisaram mover sua artilharia para ela não cair nas mãos da Ucrânia. E aí eles vão ter que começar ali na região tudo do zero, e acho que vão começar. Eles têm tropa para isso e vão tentar retomar a vila, mas agora a situação fica mais difícil. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com você, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Não esqueçam de dar o like. Obrigado.